Choque global. Um aliado-chave da OTAN rompe 76 anos de confiança militar com os UIUA, fechando um mega-acordo de 9,1 bilhões de dólares com a Europa. Neste vídeo, você descobrirá a verdade explosiva por trás dessa decisão sem precedentes, revelando como a obsessão de Donald Trump pela Groenlândia e as operações secretas em território aliado mudaram para sempre o jogo geopolítico. Vamos desvendar a pressão insuportável, o colapso da confiança e os motivos pelos quais a Dinamarca não confia mais na proteção de Washington. Prepare-se para entender como este movimento sísmico está redefinindo as alianças, a própria OTAN e o futuro da segurança global. Mas por que um parceiro tão leal está se voltando contra a superpotência que o protegeu por décadas? E o que isso significa para o poder americano e para a própria existência da OTAN? Isto muda tudo, para todos. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Choque político em Washington e reavaliação global. Assassínio político, caos em Washington, mas o verdadeiro choque está a acontecer longe dos olhares americanos. Aliados reavaliam tudo. Ajude-nos a desmascarar as narrativas ocidentais. Partilhe este vídeo e subscreva o nosso canal. A mídia dos Estados Unidos e o governo Trump estão consumidos pela repercussão do assassinato de Charlie Kirk. O foco na violência política e no tratamento da dissidência domina as manchetes americanas. Washington está em convulsão. Mas enquanto a América olha para o seu umbigo, o mundo não espera. Aliados dos Estados Unidos, antes abertamente alinhados, agora escolhem as suas palavras com extrema cautela. Eles distanciam-se privadamente do governo Trump. A confiança está a quebrar, dizem. Um dos aliados mais próximos da América fez o movimento mais dramático em décadas. Este é um acordo de defesa de 9,1 mil milhões de dólares. Este acordo rejeita as armas dos Estados Unidos. Ele volta-se para a Europa. Trump's America não é mais vista como um escudo, mas como um risco. O tabuleiro geopolítico está a mover-se. Este afastamento representa um terremoto silencioso, reescrevendo décadas de lealdade e dependência militar. Deixe nos comentários a sua opinião. A América pode recuperar a confiança dos seus parceiros. Mas qual aliado da NATO foi o primeiro a ousar, e o que o levou a esta decisão monumental? O ponto de viragem da Dinamarca, a saga da Groenlândia. Comprar a Groenlândia. A ideia maluca de Trump de 2019 voltou mais mesquinha do que nunca e abalou a Dinamarca até ao seu âmago. Revelamos agora como a repetida tentativa de Donald Trump de comprar a Groenlândia e a sua ameaça de usar pressão militar destruiu décadas de confiança entre os Estados Unidos da América e a Dinamarca. Donald Trump, após regressar à presidência, ressuscitou a ideia de comprar a Groenlândia em janeiro de 2025. Foi um movimento descarado, uma afronta direta à soberania. Trump recusou-se a descartar o uso de pressão econômica ou mesmo militar se a Dinamarca recusasse. Pensem nisso. Uma nação soberana ameaçada por um aliado ocidental. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, não demorou a reagir. Em abril de 2025, ela declarou firmemente: não se pode anexar outro país. A Groenlândia não está à venda. É uma citação que deveria ecoar em todos os gabinetes diplomáticos. Muti Edai, o líder interino da Groenlândia, juntou-se ao coro, acusando os Estados Unidos da América de provocações. Ele viu a ameaça clara à soberania da sua terra. Este não é um jogo de xadrez, são vidas reais e nações reais. A Dinamarca, confrontada com esta brutalidade, agiu. Aprovou legislação com uma cláusula de salvaguarda. Este acordo com os Estados Unidos da América seria rescindido se houvesse qualquer tentativa de anexação da Groenlândia. Uma resposta necessária, mas que sublinha a profunda desconfiança instalada. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, como sempre, tentou minimizar. Eles chamaram as alegações de operações de influência ações de cidadãos privados. Uma desculpa esfarrapada para uma diplomacia coerciva. Este é o preço da lealdade cega ao Ocidente. Esta saga brutal
mostra a que ponto o poder pode corromper a confiança. Apoie a verdade independente. Clique no link na descrição e junte-se à nossa comunidade de assinantes para ter acesso a análises exclusivas e aprofundadas que a mídia corporativa não lhe mostra. Mas a saga da Gronelândia foi apenas o prelúdio para o que se seguiu. Como a Dinamarca respondeu a esta pressão sem precedentes? As operações americanas clandestinas na Gronelândia fraturam a confiança entre aliados. Operações secretas dentro da Gronelândia, orquestradas por aliados de Trump. Esta é a história de como a CIA, ou Cidadãos Privados, abalou a aliança. Em 27 de agosto de 2025, a Dinamarca agiu com firmeza. O ministro das Relações Exteriores dinamarquês convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos para um esclarecimento urgente. A razão para esta medida diplomática drástica. Um relatório explosivo da emissora Diet havia sido divulgado. Esta investigação jornalística, meticulosa e incisiva, expôs alegações profundamente perturbadoras. Cidadãos americanos, com ligações evidentes a aliados do ex-presidente Trump, estavam envolvidos em atividades duvidosas. Eles realizavam operações de influência encobertas, de forma dissimulada, dentro da Gronelândia, uma nação autônoma sob soberania dinamarquesa. O objetivo destas ações, conforme apurado, era perigoso e desestabilizador, fomentar um forte sentimento secessionista. Queriam incentivar a Gronelândia a se separar da Dinamarca. O relatório da emissora Diet foi inequívoco. Operações de influência encobertas dentro da Gronelândia, agitando o sentimento secessionista. Esta declaração ressoou pelos corredores diplomáticos, acendendo um alerta severo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa tentativa apressada de controlar os danos, procurou minimizar a situação. Eles insistiram que a reunião com os dinamarqueses foi produtiva. Além disso, afirmaram veementemente que o governo americano respeitava o direito da Gronelândia à autodeterminação. Uma contradição flagrante. Como poderiam respeitar a autodeterminação enquanto cidadãos ligados aos seus círculos mais próximos fomentavam a divisão? As ações, segundo eles, eram apenas de cidadãos privados. O governo dos Ilhauses distanciou-se das alegações, enquadrando-as como ações de cidadãos privados. Foi a declaração oficial, uma tentativa de lavagem de mãos. Mas para a Dinamarca, a verdade estava escancarada. Uma nação membro fundador da NATO, pilar da Aliança Ocidental, começou a ver os ICBSU de uma forma radicalmente diferente. Não mais apenas como um parceiro confiável. Agora, como um risco palpável para a sua própria integridade territorial e soberania. Esta revelação estremeceu os alicerces de uma aliança histórica que se pensava inabalável. A credibilidade americana, antes vista como inquestionável, está agora irremediavelmente em xeque. A sensação é de traição. A Dinamarca, um aliado leal, sente-se usada e subvertida em seu próprio quintal. Esta é a nova realidade de uma ordem global fraturada. Não perca as análises mais profundas sobre geopolítica. Siga-nos para não ficar por fora. Esta traição silenciosa rasgou o véu da confiança transatlântica, deixando uma ferida aberta no coração da Europa. O que você pensa sobre estas operações secretas entre supostos aliados? Com a confiança em pedaços, que passo radical tomou a Dinamarca para proteger os seus próprios interesses a longo prazo? O divórcio de defesa da Dinamarca, 9,1 milhões de dólares para a Europa. A Dinamarca gastou 9,1 mil milhões de dólares em defesa. Mas não em armas americanas. É a maior compra da sua história e um choque para a NATO. A Dinamarca acaba de finalizar o maior acordo de defesa em toda a sua história militar. Estamos a falar de um investimento colossal, 58 mil milhões de coroas dinamarquesas. Para que se tenha uma ideia clara, isso equivale a aproximadamente 9,1 mil milhões de dólares americanos. Esta é uma soma que redefine o que significa defesa para um país europeu. Mas o ponto fulcral, o verdadeiro choque para as capitais ocidentais, reside na natureza desta aquisição.
A Dinamarca não está, repito, não está a comprar armamento americano. Esta é a traição silenciosa que ecoa pela Aliança Atlântica. Em vez disso, Copenhaga optou por sistemas de defesa exclusivamente europeus. Este movimento não é um mero pormenor técnico, é uma declaração geopolítica estrondosa. Envia um sinal inequívoco e profundamente perturbador para Washington. A Casa Branca, sob a atual ou uma futura administração de Donald Trump, já não é percebida como um parceiro confiável. A fundação da NATO, a premissa da liderança americana, está a desintegrar-se. É um facto irrefutável. Na Dinamarca, a confiança já estava a erodir, afirmam os observadores mais atentos. Esta erosão, silenciosa durante anos, tornou-se agora uma política pública. E este não é o único indício. Em janeiro de 2025, antes mesmo deste anúncio bombástico, a Dinamarca já havia revelado um pacote de defesa dedicado ao Ártico. 14 mil milhões de coroas, ou 2 mil milhões de dólares, foram designados especificamente para a região ártica. Isto não é um mero capricho. Este investimento ártico por si só já era um alerta. Este não foi um investimento silencioso, como bem salientado por fontes internas. Incluiu a compra de novos e sofisticados navios navais. Adquiriu ainda frotas inteiras de drones de vigilância de ponta. E não parou por aí, monitorização avançada por satélite também está no plano. É uma acumulação séria de capacidades. Esta escalada drástica nos gastos de defesa não surge do nada. É uma resposta direta à crescente e sufocante pressão dos Estados Unidos sobre os seus aliados europeus, exigindo mais e mais. E claro, não podemos ignorar o choque político massivo. Refiro-me à renovada e absolutamente descarada oferta de Trump para comprar a Groenlândia. Essa afronta direta à soberania dinamarquesa foi um ponto de viragem. A Dinamarca, com esta decisão, está a reorientar-se de forma fundamental. Está a clamar pela sua soberania, a reafirmar a sua independência estratégica. O futuro da NATO, o pilar da segurança ocidental, tal como o conhecíamos, não está apenas em questão, ele está, de facto, a colapsar sob o peso das suas próprias contradições internas. A Europa começa a ver que talvez o seu futuro não esteja mais atrelado ao destino de Washington. Não perca os detalhes exclusivos. Inscreva-se no nosso canal para mais análises como esta. Este movimento não é apenas um desvio, é um terremoto tectônico na Aliança Ocidental, revelando fissuras profundas e irreconciliáveis. Partilhe a sua opinião. A Dinamarca está a ser inteligente ou a cometer um erro catastrófico para a NATO? Mas este desvio monumental da Dinamarca é um incidente isolado, ou é apenas o início de uma tendência maior na NATO? Dominó da NATO, aliados reavaliam lealdades aos EU a Canadá, Portugal, mais países da NATO a repensar a sua aliança com os ITKs e GID. Quem será o próximo a questionar a fiabilidade de Washington? A decisão da Dinamarca está a reverberar por toda a NATO, expondo rachaduras profundas. Agora, outros aliados são forçados a reconsiderar a sua dependência perigosa dos EUA e os riscos de uma sobredependência. O Canadá, por exemplo, está a reavaliar o seu massivo acordo de 19 mil milhões de dólares para 88 caças F-35. O primeiro-ministro Mark Carney questiona abertamente a viabilidade de tal investimento, numa clara implicação à pergunta: quem está a proteger a NATO dos Estados Unidos? É uma questão de soberania, não de mera aquisição. Portugal também já advertiu sobre a imprevisibilidade alarmante dos Estados Unidos. Sugeriu uma viragem estratégica para alternativas europeias, mais estáveis e confiáveis. As preocupações são reais, tangíveis. Tarifas e ameaças comerciais repentinas em contratos de defesa podem desestabilizar qualquer planeamento. Existe um risco concreto de corte de peças de reposição essenciais ou de software crucial em momentos de crise. Pior ainda, restrições no compartilhamento de inteligência podem cegar aliados em operações críticas. O perigo da sobredependência dos sistemas dos Estados Unidos é agora uma realidade inegável. Estes parceiros ocidentais, outrora fiéis, começam a ver a sua segurança comprometida pela erraticidade de Washington.
Participe nos nossos debates sobre o futuro da segurança global. Mas esta mudança para a Europa é apenas política, ou os sistemas europeus oferecem vantagens técnicas reais sobre os seus homólogos americanos. A Dinamarca trai a América, a Europa renasce como potência de defesa com tecnologia superior. Espere, os mísseis europeus são melhores e mais baratos. Os Estados Unidos perderam não só a confiança, mas também a vantagem tecnológica. A Dinamarca está a fazer uma jogada que choca, uma decisão estratégica que ecoa por todo o Ocidente. Não se trata de uma mera escolha logística. É um claro voto de desconfiança na capacidade americana de fornecer segurança de ponta. Copenhaga está a adquirir um total de 8 sistemas de defesa aérea e de mísseis. São 4 baterias de longo alcance e 4 sistemas de médio alcance, uma reconfiguração massiva da sua arquitetura de defesa. Esta não é uma compra qualquer, é uma declaração de independência tecnológica. Para a camada de longo alcance, a Dinamarca aposta no SAMP-TNG, franco-italiano, um sistema desenvolvido pela Eurosam, uma poderosa joint venture da MBDA e Thales. Guarde bem este nome, SAMPTNG. Ele não é uma desvantagem em relação ao Patriot americano. Muito pelo contrário. O SAMP-TNG é uma máquina de guerra moderna, com múltiplos lançadores verticais, mísseis Aster-30 de última geração e um radar de cobertura de 360 graus. Pense nisto: cobertura total, sem pontos cegos. As suas capacidades são aterrorizantes para qualquer adversário. Um alcance de envolvimento de até 150 km e velocidades de interseção que atingem o incrível Mach 4,5. Estamos a falar de mísseis que voam mais rápido do que balas, prontos para anular ameaças no céu. Não perca mais nenhuma análise vital. Siga-nos para obter a verdade nua e crua sobre a geopolítica mundial. Os factos são brutais, indiscutíveis. Os sistemas europeus são mais rápidos de entregar do que os Patriots americanos, cito-lhe. E também são mais baratos ao contabilizar a manutenção e os custos de ciclo de vida. Esta não é apenas uma questão de números, é uma questão de prontidão e sustentabilidade. A América, com a sua lentidão e os seus custos inflacionados, está a ser superada por parceiros históricos. A Europa está a levantar-se, a forjar a sua própria armadura. A frase, o SAMP-TNG, não é um downgrade em relação ao Patriot da América, ressoa com a força de um martelo. Isto significa que a Europa não só está a igualar, mas a superar a tecnologia americana em aspectos cruciais. É um desafio direto à hegemonia de Washington. A Dinamarca não está a ser sentimental. Está a ser pragmática, a escolher o que é melhor para a sua segurança, ignorando a pressão transatlântica. A escolha dos europeus demonstra uma realidade perturbadora para os estrategas americanos. Esta é a prova cabal de que a América está a perder o seu brilho, a sua autoridade tecnológica e a confiança dos seus aliados mais próximos. O que se segue? Esta mudança tecnológica europeia é um sinal de fraqueza americana ou de uma nova era de autonomia para a Europa? Deixe a sua opinião nos comentários. A Dinamarca está a enviar uma mensagem clara: em um mundo volátil, a América de hoje pode não ser a solução, mas um risco. Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário abaixo. E assim chegamos ao fim de uma análise que, esperamos, tenha agitado as suas convicções e aberto os seus olhos para uma nova e complexa realidade global. Vimos como a Dinamarca, um parceiro histórico e pilar da NATO, tomou uma decisão de proporções verdadeiramente monumentais. Com um investimento colossal de 9,1 mil milhões de euros, o maior acordo de defesa da sua rica história militar, o reino escandinavo virou ostensivamente as costas aos seus fornecedores militares americanos. Esta não foi uma mera transação, foi uma declaração política retumbante, um grito de soberania face a uma aliança que, para muitos, se tornou um fator de risco e não um garante de segurança. A série de eventos, desde as repetidas tentativas de Donald Trump de comprar ou anexar a vasta Groenlândia, até as perturbadoras alegações de operações de influência clandestinas na região ártica,
desmantelou décadas de confiança mútua. A Dinamarca sentiu-se profundamente ameaçada, a sua soberania veementemente questionada, e a sua paciência esgotou-se por completo. O resultado: uma mudança estratégica drástica, optando por sistemas de defesa aérea europeus de ponta, que não só são mais eficientes e rápidos na entrega, como também se revelam mais econômicos a longo prazo, superando as alternativas americanas em múltiplos aspectos técnicos e logísticos. Uma verdadeira viragem de página na geopolítica do Atlântico. A lição que emerge desta saga é cristalina, inegável e profundamente preocupante para os Estados Unidos. A América, sob a liderança imprevisível de Donald Trump, não é mais percebida como um parceiro fiável e incondicional. Em vez de uma força estabilizadora e protetora, Washington está a ser vista, por muitos dos seus próprios aliados, como uma fonte de risco, de desestabilização e de profunda incerteza, forçando aliados de longa data a reavaliar as suas próprias estratégias de defesa nacional e a recalibrar as suas alianças e lealdades. A decisão da Dinamarca não é um incidente isolado, é sim um sismógrafo sensível que registra tremores muito maiores na própria arquitetura de segurança global. É o presságio inconfundível de uma nova era, onde a dependência excessiva dos sistemas e da liderança americanos é vista como uma vulnerabilidade crítica e perigosa. O efeito dominó já começou e é visível. Vimos como o Canadá está a reconsiderar a sua gigantesca aquisição de 88 caças F-35, e como Portugal, um aliado atlântico tradicional, adverte abertamente sobre a imprevisibilidade americana, sugerindo uma viragem estratégica clara para alternativas de defesa exclusivamente europeias. Este é o alvorecer de uma Europa mais autossuficiente e militarmente integrada, finalmente capaz de se defender e de projetar poder, independentemente das flutuações políticas e das erraticidades de Washington. Estamos, sem dúvida, a testemunhar o nascimento doloroso de uma nova ordem geopolítica, onde a soberania nacional e a autonomia estratégica ganham precedência absoluta sobre alianças tradicionais abaladas até aos seus alicerces. Vivemos tempos extraordinários, um período de profunda transformação, onde os alicerces da ordem mundial estão a ser reescritos em tempo real, diante dos nossos próprios olhos. A cada dia que passa, surgem novas revelações, novos desafios e novas oportunidades que exigem uma compreensão aprofundada, uma análise sem filtros e uma visão clara do futuro. Se você está empenhado em estar sempre à frente dos acontecimentos, em desvendar as complexas teias da geopolítica e em entender verdadeiramente como estas mudanças drásticas podem e irão afetar o seu mundo, então a sua presença no nosso canal é mais do que essencial, é uma necessidade. Não perca nenhum segundo sequer desta jornada de descoberta e esclarecimento. Inscreva-se agora mesmo para ter acesso privilegiado a análises exclusivas e detalhadas que vão muito além das manchetes superficiais, desvendando as verdadeiras forças e os atores em jogo. Clique no botão de inscrição neste exato momento e ative o sininho para ser notificado imediatamente de cada novo vídeo que publicarmos. A sua participação é vital. Se esta análise aguçou a sua percepção e lhe proporcionou uma clareza renovada sobre os perigos e as oportunidades iminentes desta nova era, por favor, demonstre o seu apoio com um gostei caloroso e generoso. É a sua forma mais direta e eficaz de nos dizer que este trabalho é valioso, que faz a diferença e que devemos continuar a aprofundar estes temas cruciais que definem o nosso futuro coletivo. E claro, o seu ponto de vista, a sua experiência e a sua visão são absolutamente inestimáveis para nós. Você acredita que a decisão da Dinamarca é um passo corajoso e necessário para a Europa garantir a sua própria autonomia? Ou, pelo contrário, considera que enfraquece a NATO num momento de crescente instabilidade global, abrindo brechas perigosas? Você acha que mais países europeus devem seguir este caminho audacioso? Partilhe a sua visão, os seus argumentos perspicazes e as suas preocupações prementes nos comentários abaixo.
Vamos construir juntos um diálogo rico, informado e verdadeiramente esclarecedor sobre o futuro da nossa segurança coletiva. Mas atenção, esta história, meus amigos, está longe, muito longe de terminar. A impressionante reviravolta da Dinamarca e o subsequente e profundo abalo na NATO não são o fim, mas sim o início de uma nova fase, que abriu uma fissura que potências rivais estão mais do que prontas a explorar com mestria e determinação. Enquanto a Europa pondera os seus novos passos rumo à autonomia estratégica e os Estados Unidos se debatem com a sua própria e profunda turbulência interna, o vácuo de poder começa, inexoravelmente, a ser preenchido por outros. No nosso próximo e imperdível episódio, vamos mergulhar de cabeça nas reações calculistas e nas estratégias emergentes das grandes potências adversárias, a Rússia e a China. Como é que estas nações, com os seus próprios interesses expansionistas, estão a capitalizar a crescente desunião e a confusão ocidental? Que movimentos geoestratégicos arrojados estão a ser planeados para tirar partido desta fragilidade inesperada na NATO e remodelar a ordem global a seu favor? Prepare-se para uma análise chocante e reveladora que exporá como a crise de confiança ocidental pode estar a acelerar dramaticamente a redefinição do mapa do poder global, impulsionando a ascensão vertiginosa de novas hegemonias. Não perca esta continuação crucial, onde revelaremos os planos ocultos, as implicações aterradoras e as possíveis consequências para o futuro da paz e da segurança mundial. Fique conosco até